Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo vê números caírem sem Pedro e tenta reorganizar setor ofensivo num momento chave do ano. Flamengo faz única exigência e toma decisão sobre renovar contrato com Felipe Luiz. Dybala, contratado pelo Flamengo, vira possibilidade para 2026. Jornalista rubro-negro é sincero sobre chances de título do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Essas outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo voltou a treinar hoje na parte da tarde aqui no Ninho do Urubu e já tem confirmado 3 desfalques para o jogo de amanhã contra o Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. São eles Saul, De La Cruz e Alan, mas por outro lado tem 2 reforços. Léo Pereira e Alexandro voltam de suspensão e estão confirmados para esse jogo, e também o volante Eric Pulgar tem tudo para ficar pelo menos no banco de reservas, após um afastamento de 3 meses por conta de uma contusão no pé direito. Ele vem treinando normalmente com o elenco e o Felipe Luiz é quem vai escalar ou não o chileno amanhã. O Flamengo vai ter pela frente as semanas consideradas como as mais importantes dessa temporada. Os jogos contra Botafogo na quarta-feira, Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro e o Racing da Argentina nos dias 22 e 29 pela semifinal da Libertadores são vistos como fundamentais para as pretensões do Flamengo em 2025. O Felipe Luiz teve o período de paralisação pela data FIFA para tentar reorganizar o setor ofensivo, que vem sofrendo nos últimos jogos, e tenta reencontrar a sua boa fase. Com 108 gols marcados no ano, o ataque rubro-negro acabou perdendo o rumo no recorte das últimas 5 partidas, porque levou mais gols do que marcou nesse período, que venceu apenas uma partida, empatou 2 e perdeu outras 2. Foram 4 gols sofridos e apenas 3 marcados. Até o empate contra o Vasco, o retrospecto era de 8 vitórias em 9 jogos. Houve apenas o empate contra o Grêmio aqui no Maracanã naquele período. Nos últimos 11 jogos, o Felipe Luiz repetiu o ataque em apenas 4 partidas. Plata, Pedro e Samuel Lino. O ponta esquerda é o único que pode ser considerado titular absoluto nesse time. Apareceu em 10 das 11 partidas disputadas. Apesar de estar na formação de ataque mais utilizada recentemente, ainda não é possível dizer que o Pedro conquistou o status de titular com o Felipe Luiz. O camisa 9 frequentemente disputa a posição com Bruno Henrique e Plata. Ambos jogaram improvisados como centroavantes no período, como aconteceu recentemente contra o Cruzeiro e Corinthians. Em São Paulo, o Pedro sequer foi acionado. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu apenas 1 e passou em branco ofensivamente em 3 deles. Nessa sequência, o Pedro foi reserva 3 vezes. Nas 2 partidas em que ele foi titular, ele foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo contra o Bahia, após a expulsão do Danilo, e saiu aos 10 minutos do segundo tempo contra o Estudiantes, na Argentina. Nas 6 partidas anteriores a essas, o Pedro foi titular 5 vezes. Quando iniciou na reserva contra o Internacional pela Libertadores, ele entrou na reta final da partida e balançou as redes. Nesse período, ele marcou 7 gols e deu 2 assistências. O Flamengo teve 5 vitórias e 1 empate. Após o empate contra o Cruzeiro, quando o camisa 9 jogou por 8 minutos, Felipe Luiz foi questionado sobre a motivação para jogar sem um centroavante de ofício. Ele disse na sua coletiva que escalou o time em função do seu plano de jogo, com a característica que ele acreditava que a equipe precisava ter para vencer a partida. O jornalista Mauro César Pereira, quando perguntado, foi sincero referente às chances do Flamengo no Brasileiro. Ele questionou os resultados de cálculos matemáticos recentes, que apontaram 70% de chances de título para o Alviverde, durante o programa Bate Pronto da Jovem Pan. Ele afirmou que ainda há muito campeonato para ser disputado por Flamengo e Palmeiras,
Primeiro, acho que os matemáticos são muito flexíveis para mudar de opiniões. À medida que uma rodada ou uma coisa acontece, eles já mudam logo. É a coisa mais fácil do mundo de fazer essas previsões aí matemáticas. Acho uma bobagem isso, iniciou o jornalista antes de completar. Gente, faltam 12 jogos ainda, é muita coisa, né? Querer ficar adivinhando quem vai ser o campeão é bobagem. Tem muita coisa ainda para acontecer, moçada. Ainda tem um confronto entre Flamengo e Palmeiras, mas isso também não vai decidir nada. 3 pontos não é abrir nada de vantagem, é apenas uma rodada a mais, analisou lá o jornalista. Faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Palmeiras é o atual líder, tendo somado 58 pontos em 26 rodadas disputadas. São 3 pontos a mais que o Flamengo, que tem 55 pontos. Após a data FIFA, que se encerra nesta terça-feira, o Alviverde entra em campo na quarta-feira, amanhã, para enfrentar o Red Bull Bragantino. O jogo vai acontecer no Allianz Parque às 19 horas, horário de Brasília. Por outro lado, o Flamengo também entra em campo às 19h30, horário de Brasília, para enfrentar aí o Botafogo no Newton Santos. Eu, sinceramente, concordo demais com o Mauro César Pereira. A nossa rapaziada vai virar esse jogo e isso não é ilusão de torcedor fanático, não. Me chamaram aqui de iludido. Eu não sou iludido, não. Sabe por quê? Porque isso aqui é Flamengo! Agora eu quero te pedir uma ajuda, né? Você que é meu amigo, minha amiga e que gosta do meu trabalho, eu preciso muito, mas muito mesmo, que você compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, né? Porque se você fizer isso, a gente vai crescer muito mais rápido o nosso canal e isso vai me animar demais a continuar trazendo as notícias do nosso Mengão queridão, sem mentiras e sem enrolações. E se você conquistar algum inscrito, me avisa aí nos comentários, porque eu vou dar as boas-vindas para ele ou para ela. E os parabéns para você. Juntos, nós somos muito mais fortes. Me ajuda aí. Dentro do Flamengo, após a renovação do Arrascaeta, a prioridade do momento é a renovação do técnico Felipe Luiz. A diretoria quer manter o treinador por entender que ele é uma peça importante para comandar a equipe na próxima temporada. Os representantes do treinador já teriam exposto ao José Boto os valores que desejam para o acordo, mas a quantia teria sido considerada muito alta e o Flamengo vai fazer uma contraproposta. Porém, não é só o treinador que tem exigências para assinar esse contrato. O Flamengo também entende que é necessário que uma situação seja cumprida. De acordo com o comunicador Rodrigo Matos, do portal UOL, a diretoria do Flamengo quer uma garantia de que, ao renovar o acordo, o treinador vai seguir no Flamengo, pois ele é nome muito bem cotado no Atlético de Madrid para substituir o Simeone num futuro bem próximo. Aspas, o Flamengo está colocando na mesa o que considera como essencial para fechar o acordo, ou seja, uma garantia que o Felipe Luiz, depois de assinar o contrato, vai ficar até o seu final, revelou lá o jornalista. Isso é uma discussão entre as partes, ter alguma espécie de proteção para não perder o Felipe durante a vigência do contrato, completou lá o jornalista. Mesmo com a janela de transferências fechada, só abrindo em janeiro de 2026, o mercado da bola já começa com as suas especulações e o Flamengo, como os demais clubes do Brasil, já pensam em reforços e quem vem sendo oferecido constantemente ao clube é o atacante argentino Dybala, da Roma da Itália, que o José Boto e o Felipe Luiz já têm um bom conceito firmado sobre ele, que poderia inclusive ser um belo reforço para o elenco do Flamengo em 2026. O Dybala tem contrato até junho de 2026 e em janeiro ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E nessa situação aí é que o Flamengo está se interessando, porque o argentino chegaria a custo zero, com o Flamengo pagando apenas os seus salários. E por falar em salários, na Roma ele ganha por mês cerca de 4 milhões de reais e enxerga com bons olhos uma aventura aqui no futebol brasileiro, mas teria que diminuir consideravelmente esse seu salário.
O Dybala tem 31 anos e faz 32 em novembro. Mede 1,77 de altura, já fez 40 jogos pela seleção argentina e marcou 4 gols. É um segundo atacante canhoto que também pode jogar de ponta direita ou até mesmo de centroavante. Ele está na Roma desde julho de 2022 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2026. Tem cidadania italiana e o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 8 milhões de euros. Comenta-se nos bastidores que o São Paulo já demonstrou interesse no jogador e deve ser um forte concorrente para tê-lo em seu elenco em 2026. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Dybala no Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, é dia daqueles nossos abraços. Alô, meu amigo Aloysio Machado. Alô, seus filhos Leonardo e Bianca. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Júnior, lá de Belo Horizonte. Alô, minha amiga Maria Coelho, da Flatimbaúba, dos Batistas, lá do Rio Grande do Norte. Alô, Beto. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sábio Luiz, Luiz Antônio e Suelane, lá de Arapiraca, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo querido Titico Flazico, de Ingazeiras, lá no Ceará. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, terra do Vini Júnior. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante, aqui de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Pedro Terra Gomes, de Campos dos Goitacazes. Alô, meu querido compositor. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sérgio Martins, de Paranaguá, litoral no Paraná. Alô, meu amigo Peterson Lázaro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Arnaldo Marcelo, lá da Chapadinha do Maranhão, que apresentou o seu sobrinho Gigi, o mais novo inscrito aqui do canal. Seja muito bem-vindo, Gigi. Muito obrigado, Arnaldo. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!